Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou o Gabriel Salaf, estamos na nossa edição 214, mais um esquenta para a Copa do Mundo, mais um esquenta de grupo por aqui, mais uma prévia. A gente está chegando nos 4 últimos grupos e chegamos naquele que é considerado um dos grupos mais fortes desse Mundial. O grupo I, que tem França, tem Senegal, tem Noruega e também tem o Iraque, né? 3 grandes seleções aí que prometem dentro desta Copa do Mundo. Mas antes eu convido você a seguir o Conte Verde aqui no seu agregador de podcast, no YouTube, aonde você está acompanhando a gente. Também seguir a gente nas redes sociais, @ConteVerde_. Também dá uma conferida no nosso plano de apoio, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você pode ajudar a gente. E claro, não deixe de compartilhar esse podcast com seus amigos para que a gente chegue cada vez mais e mais pessoas. Certo, pessoal? Vamos começar falando então da França, né? França, que foi finalista da última Copa do Mundo, chegou na decisão, foi campeã em 2018, ainda tem uma geração gigante, tem a despedida do Didier Deschamps, né, como a grande atração para essa Copa do Mundo, e o João Rai chega trazendo informações dos franceses, né, como que chega a França em busca de mais uma final, em busca de mais um título. França que tem Kylian Mbappé como seu grande destaque mais uma vez. Seja bem-vindo, João! Uma das favoritas nesse Mundial, a França chega mais uma vez com um elenco recheado de bons jogadores após 4 anos da épica final com a Argentina. E nas eliminatórias, uma campanha muito tranquila, passando por cima da Ucrânia e da Islândia, que eram as principais concorrentes, além do modesto Azerbaijão. Para a Copa, os franceses novamente encontram Senegal na fase de grupos, o que gerou um momento histórico em 2002 com a vitória africana. E o grupo promete alguma dificuldade aos franceses, que não vão poder poupar muito para superar os próprios senegaleses e a Noruega. Eu sempre comento que a seleção francesa joga muito com o pé no freio ou sem muita vontade em muitas ocasiões, mas se conseguir aproveitar o elenco gigante e completo comandado por Mbappé, vem para ganhar. Não vou nem citar os outros nomes, porque talvez a seleção mais completa desse Mundial ia ficar aqui falando da escalação inteira praticamente da seleção francesa. Mas aguardemos que os franceses do meu lado torcedor não estejam tão inspirados assim. Exato, João. Vamos dar uma olhada, né? A França aqui tem um elenco muito forte, né? E é incrível porque a França, mesmo com um elenco muito forte, ainda sofre com alguns desfalques, né? Como é o caso do Ekitike, né? Que se lesionou, enfim. Tem muita gente boa que poderia estar nesse time da França que está fora. Então, é um elenco que tem as suas qualidades, tem muitas qualidades, né? A gente olha, você tem um jogador como o Mbappé, você tem o Doué, que vem de uma grande temporada, né? Você tem também o Olise, né? Que é um jogador que aqui no Brasil criou-se uma briga tremenda, né? Por conta de declarações dele, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Enfim, é um time que demonstra muita força e acho que é isso que a gente vai acabar assistindo nessa Copa do Mundo. O João sempre fala de fato aqui nos podcasts que a França joga com esse pé no freio, que às vezes é irritante, mas até pela dificuldade do grupo, por ter 2 ali adversárias que são bem complicadas, eu creio que a gente vai ver menos disso, né? A gente vai ver mais Didier Deschamps aí nesse last dance dele na Copa do Mundo, progredindo mais o time, né? Deixando o time mais fortalecido. Agora, vamos falar de Senegal. O Senegal que chega fortalecido por uma grande campanha na Copa Africana de Nações desse ano, na qual foi campeão, mas perdeu o título, mas segue mantendo o troféu consigo. Tem o retorno do Mané, né? Sadio Mané, que não jogou a última Copa do Mundo por conta de lesão. E quem traz os detalhes do Estranga é César Augusto Chidozi do Ponto de Lança. Seja bem-vindo, Chidozi! Salve, queridos ouvintes do Conte Verde, estou de volta aqui para falar sobre os atuais campeões da CAN. E não é o Marrocos, e sim o Senegal, talvez a melhor seleção africana do momento, os Leões de Teranga, que estarão no grupo I, que é um grupo difícil, né, com França, Iraque
e Noruega. Então vamos falar primeiro sobre a lista, né, de Senegal. Senegal que foi com uma lista com 28 nomes, né? Então, assim, em relação ao que tinha levado para CAN, né, tinham 3 novidades, que eram o Mbo, o Camaranda, né, para a defesa no meio, para a defesa, perdão, e no meio campo o Barasapo Ndiaye, o jovem do Bayern de Munique. Na lista final, nós tivemos o corte, né, do Mbo e do Ilai Camara, que não estarão na Copa. Ou seja, é o elenco mais bem sólido, é o mais bem estruturado, o trabalho do técnico tem sido muito bom, então assim, não tenho o que falar, né, do trabalho do Papetial. É um trabalho que mostra que Senegal tem um projeto a longo prazo, é um projeto consistente, é um time mais conhecido, como eu falei. Então assim, a única preocupação que se tem em relação ao Senegal é o momento da seleção, por conta de todo o trauma, entre aspas, que está acontecendo em relação à final da Copa Africana das Nações de 2025, né? Todo aquele teatro feito pelo Marrocos nos bastidores, causando roubo de toalhas, etc. Tal. Mas para a Copa do Mundo, eu acredito que Senegal ela entre no grupo I como uma das favoritas a se classificar para a próxima fase. Eu tenho visto um grande otimismo da imprensa senegalesa, tratando obviamente com uma leve preocupação em relação ao jogo contra a França, já que a França tem um excelente poderio de ataque, é um dos times mais balanceados e provavelmente com um dos melhores ataques. A gente está falando de um ataque com Désiré Doué, Olise, Mbappé, Dembélé, então um ataque muito estrelado, um meio bem consistente com Rabiot e Kanté, uma defesa ok, né, com Saliba e o Upamecano, Konaté e o goleiro Mike Maignan. Mas, mesmo assim, não dá para descartar a força dos senegaleses, que vem com uma seleção bastante estrelada, como falei. Nós estamos falando de Edouard Mendy, tem o El Hadji Malik Diouf, tem o Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Pape Matar, tem o Sadio Mané, tem o Ismail Assar, tem o Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson e também o Krépin Diatta. Então, assim, é uma seleção do qual se espera uma classificação, sim. Eu, pessoalmente, Augusto Chidozi, eu acredito que o grande jogo será contra a Noruega. Acho que a Noruega tem todo o hype por causa de Odegaard, o Haaland também, né, Sorloth, etc. tal, mas pouco se fala que a defesa da Noruega não é lá essas coisas também, não tem grandes nomes na defesa, certo? Então, assim, não é um confronto assim que a gente precisa olhar e começar a torcer assim, de uma forma desesperada ou sem confiança, melhor dizendo, em relação ao confronto com os noruegueses. Claro que tem o Iraque no grupo também, mas o Iraque é um time mais fraco, então provavelmente é um time com uma história legal, uma história bonita, mas acredito que em comparação com as outras 3 potências do grupo, não terá muito o que oferecer. Então todo mundo vai tentar fazer saldo em cima do Iraque, né? E Senegal, ela estreia na Copa justamente contra a França, e tem grande memória afetiva. O pessoal que foi mais velho lembra da grande vitória de Senegal contra a França em 2002, então não é impossível vencer. Lembrando que a França teve uma outra derrota na Copa 2022 para uma seleção africana, que foi a derrota contra a Tunísia. Mas vão falar que era o time reserva, não interessa, era a França ali, a França era a ampla favorita e perdeu assim para a Tunísia. Não é impossível acreditar numa vitória contra os franceses, mesmo sendo o jogo mais difícil. Depois os senegaleses irão enfrentar a Noruega e, por último, vou fechar a sua participação na fase de grupos contra o Iraque. Então, assim, dá para esperar sim, acho que dá para esperar da mesma forma que você espera uma classificação em primeiro ou em segundo lugar do Marrocos, dá para esperar também a classificação do Senegal. Mas por conta da presença da França, acho que uma classificação em segundo lugar seja mais plausível. Então, eu acredito que os Leões de Teranga avançarão sim para a próxima fase da Copa do Mundo. É isso, Gabriel. Até a próxima. Tamo junto. É isso, Chidozinho, um forte abraço para ti, uma honra estar falando contigo mais uma vez. E acho que Senegal já não é uma seleção que a gente possa deixar para trás, né? Óbvio que o trabalho do Aliou Cissé era muito consolidado, né? E eram 2 Copas, onde uma Senegal bateu na trave para passar, na outra passou, chegou às oitavas de final. Teve essa troca no meio do caminho pela entrada do Papetial, a seleção até passou por uns perrengues das eliminatórias, mas segue sendo uma geração muito boa, né? E eu acho que o mais
legal é perceber como a seleção senegalesa ela não fica dependente da geração do Mané, perdão, desses jogadores mais antigos. Há uma renovação, né? Você tem uma peça como o Lamine Camara, que é o cara que está vindo nessa primeira Copa do Mundo, que tem muita força e muito potencial, né, para deslanchar. Então, eu acho que isso é o legal de acompanhar nessa seleção senegalesa, que há uma troca de gerações, não é aquela geração que passou, brilhou e que vai ficar para trás, né? Não, a gente vê uma seleção que de fato vai crescendo, vai prosperando seus talentos e vai trocando os jogadores, né? Vai trazendo jogadores novos. Enfim, há uma troca ali e isso acho que pode funcionar. Acho que esse Senegal tem grandes chances de passar, mesmo que seja como terceira colocada, né? Acredito que o duelo, como o Chidozinho falou, contra a Noruega vai ser essencial para a gente saber aonde cada um vai estar, e claro, tem essa possibilidade de bater a seleção francesa, né? Que seria algo grandioso, não só pela história em campo, mas também por toda a história do país, né? Colonizador com a metrópole. E já que falamos tanto da Noruega que está de volta à Copa do Mundo aí após 28 anos, o Haaland já tem essa grande estrela vindo para a Copa do Mundo, vamos saber qual que dá para esperar dos noruegueses, né, nesse retorno. João Rai, traga o que dá para esperar da Noruega, que teve 100% de aproveitamento para a Copa do Mundo. A Noruega vem como uma seleção que reacendeu para o futebol, depois de ter participado lá na Copa de 98 e ter ganhado do Brasil, inclusive, somos fregueses da Noruega no futebol. Mas, falando de eliminatórias, a Noruega não tomou conhecimento dos adversários, ganhando todos os jogos e marcando 37 gols em 8 partidas e levando apenas 5. No grupo, a nossa saudosa Itália, que hoje mora no céu, e perdeu por 3-0 e 4-1 dos noruegueses nessa campanha. E como destaque, temos que falar dele, Haaland, que fez 16 gols nas eliminatórias, e além do Haalandinho, temos Odegaard regendo o time, e lá na frente Oscar Bob, Nusa e Sorloth, que marcou a todos nós no Mundial de Clubes pelo Atlético de Madrid. E o grupo norueguês na Copa é bem complicado, o Iraque é o mais inocente, mas não é bobo, enquanto contra a França e Senegal a parada vai ser dura. Então o pessoal da Noruega vai precisar suar se quiser uma classificação mais acima nesse grupo. Pois é o ponto, né? Acho que a Noruega chega com esse entusiasmo para a Copa do Mundo, chega com esse entusiasmo de retorno, chega com uma geração muito boa, chega com Haaland, com Odegaard, né? Jogadores que de fato vêm crescendo e vêm prosperando, mas tem que ter esse pé no chão, né? Tem que ter esse olhar, né, de atenção justamente com a dificuldade do grupo. Acho que a Noruega, como o Chidozi até pontuou anteriormente, tem jogadores que têm muito destaque, mas tem um problema defensivo que pode prejudicar a equipe, né? Acho que tem isso que precisa ser colocado em pauta, né? Não pode ser deixado para trás. Acho que não é uma coisa tão simples, né, de deixar para trás. Então a Noruega tem isso, mas claro, é muita expectativa, muita ansiedade para saber principalmente como que vai ser o Haaland no seu Mundial, como que vai ser essa estrela, né, do futebol internacional numa competição desse porte, como é a Copa do Mundo. Então, vamos ficar de olho, uma expectativa a 1000, com os noruegueses, enfim, mas acredito que a Noruega, até por ter um grupo Iraque, possa, mesmo com eventuais derrotas para Senegal e também para a França, possa brigar pelo terceiro lugar, né, entre os melhores terceiros colocados, mas isso vai depender mais da tônica do campeonato do que de qualquer outra coisa. Então, a gente fecha aqui, né, claro, com o Iraque, né? Já estava querendo fechar, mas não tem como pular o Iraque que volta à Copa do Mundo aí após um hiato de 40 anos. É uma seleção que vem progredindo, nas eliminatórias teve chance para garantir essa vaga antes, mas fracassou, e é uma seleção que teve um tempo com Jesus Casas, agora ele tá com o Graham Arnold, né, que é o treinador que já atuou, né, na Copa do Mundo, estava à frente da seleção australiana, enfim, é uma seleção que já chega com experiência, né, passou pela repescagem para conseguir essa vaga, teve suas dificuldades, mas é uma seleção que chega aí com essa possibilidade de incomodar, né, tenta incomodar. Acho que tem que se espelhar no que aconteceu nos outros jogos, nos outros grupos, nas outras chaves, para ver se consegue fazer alguma coisa, para ver se consegue surpreender. Mas esse é o ponto aí, a seleção iraquiana de volta tem o Ayman Hussein, né, como seu grande norte, como seu grande craque, passou por um problema na chegada dos Estados Unidos que não foi nada legal. Enfim, dá para esperar muita coisa dessa seleção do Iraque, dá para esperar que o Iraque possa fazer jogos complicados. Acho que não é uma seleção tal qual a gente falou de Haiti, tal qual a gente falou de outras seleções que vem mandando bem, né, que vai ser um saco de pancadas, mas é uma seleção que possa ter suas dificuldades em si para se manter nesse grupo. E é isso, pessoal, fechamos o nosso esquenta desse grupo I.
A gente volta com mais, né? Faltam ainda 3 grupos e a gente vai passando tudo aqui para você no Conte Verde. Então fica ligado, se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, para não perder nenhum dos nossos vídeos, nas nossas lives também nas nossas redes sociais, @ConteVerde_. Segue a gente lá, dá essa moral pra gente. E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você pode ajudar-nos. E é isso, a gente encerra mais uma edição do podcast por aqui, fica na guarda de você nas próximas. Conte Verde, caminho da Copa, passa por aqui.